Ok, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Todo mundo com saúde, todo mundo em paz? Animado para a aula de hoje? Legal, deixa eu também acessar aqui o Facebook, né? Para ver se eu já consigo também acompanhar vocês, tá? Para ver quem está ao vivo comigo aqui, para a gente já dar boa noite para todo mundo. Eu ainda não estou vendo o link aqui, Zé. Só um minutinho, pessoal. São aqueles ajustes técnicos que a gente faz todo início de transmissão, viu? Já já a gente já inicia, tá bom? Deixa eu me encontrar aqui. Algumas pessoas já estão impacientes. Já. Peraí, normalmente eu consigo fazer aqui pelo Face. Deixa eu ver se eu consigo também. Só para dar boa noite para todo mundo. Ok. Só um minutinho, pessoal. Eu estou tentando me achar aqui no Facebook, mas eu estou perdido, tá? Das outras vezes eu só clicava e entrava, hoje eu não estou conseguindo. É que você está me passando um celular, aí eu teria que copiar e jogar. É em discussão, José? Ô Zé? Tá. Peraí que o Zé tá me socorrendo aqui, viu, pessoal? Não liga não, tá bom? Só tô vendo o link da Célia Carpes aqui. Vou abrir o e-mail aqui novamente. Agora acho que vai rolar, só um minutinho só. Meu amigo tá meio com preguiça. Legal, Zé chegou aqui, deixa eu só abrir ele aqui. Só um minutinho, pessoal. Aí, agora acho que eu consegui. Legal, beleza. Agora eu vou dar boa noite aqui. Boa noite a todos. Agora oficialmente, Mariluce, a Carol, Olivia, Eliana, Regina, Natália, Maurício, a Luciana Andrioli, a Ellen, tem mais? Ui, a Carol está dizendo, estamos bem vivendo um dia de cada vez. É isso aí, Carol. É assim mesmo. Boa noite, Joel, Verônica, a Luciana, Celso, Paulo, Maria Cleide. Boa noite, Maria Lúcia. Saudades do contato humano. Ó, a Maria Cleide está falando aqui, ó. Todos nós estamos, né, Cleide? Com certeza, né? Legal, gente. Hoje a gente está indo aqui para a aula. Agora eu me perdi em relação à aula 109, não é isso? Obrigado, Zé. O Zé sempre me salva. A gente vai ficando mais velho, não consegue mais guardar as coisas de memória, né? Mas ó, tá aqui, ó. Tá bem clara a aula aqui. Aula 109, os recursos do cristão. Tá bom? E hoje a gente tem um convidado, um amigo muito, muito bacana, muito legal aqui, realmente, que vai estar fazendo a exposição dessa aula. Tá bom? Então, legal. Enquanto o resto do pessoal vai chegando, né? A Cristiane também, boa noite. Vamos então fazer a nossa abertura? Vamos fazer aqui a nossa preparação então, para que a gente consiga pedir a toda a equipe espiritual que esteja conosco, esteja nos abençoando nessa noite, nos iluminando, nos envolvendo com muita luz, com muito amor nesse instante. Toda a equipe espiritual
que normalmente nos recebe ali na Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, que nós possamos nesse momento também convidar para que essa equipe esteja em nossas residências, em nossas casas, e é como se nós estivéssemos fazendo um Evangelho no Lar em grupo, né? Que é mais gostoso ainda. E assim nós pedimos todo o acolhimento dos nossos mentores, protetores, anjos de guarda, que nesse momento que eles possam emitir muita luz dentro do nosso lar, da nossa casa, possa fazer uma varredura na nossa casa, no nosso ambiente, e nesse instante que nós possamos convidar todos aqueles irmãozinhos que de alguma maneira estão ligados a nós por afinidade de pensamento, que eles possam nesse instante ser encaminhados pelas equipes espirituais, as escolas, hospitais e colônias onde serão recebidos e auxiliados dentro do seu merecimento. E assim, agradecemos mais uma vez a toda essa equipe de luz e de amor que está conosco há mais de 108 aulas, né? Muito mais, 108 semanas que nós estivemos juntos, né? Já que hoje estamos na aula 109. E assim nós agradecemos a todo o carinho, todo o acolhimento que esses irmãos têm feito por cada um de nós. Então agradecemos a cada um deles com a graça de Jesus. E assim vamos elevando os nossos pensamentos e agradecendo também nosso querido companheiro irmão Rodolfo, da Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, que sempre nos acolheu, sempre esteve lá de braços abertos nos aguardando. E nesse momento, certamente, esse momento realmente de afastamento físico, mas não de afastamento de corações, que ele possa estar junto de cada um de nós, pois nós estamos aqui vibrando para que aquela casa de amor continue a ser uma enfermaria, um hospital, a receber tantos e tantos irmãos que estão em necessidade, que vão ali naquela casa em busca de auxílio, de conhecimento e de conforto. E assim, junto do irmão Rodolfo, a gente chega até o nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão de amor, nosso irmão de luz, que por meio do seu evangelho sempre nos auxiliou, deixou dentro de cada um de nós, no momento da nossa reencarnação, que nós carregamos em nossa consciência, em nossos corações, todos os seus ensinamentos que dizem respeito a tudo aquilo que ele nos ensinou e exemplificou quando aqui esteve há mais de 2000 anos, reencarnado aqui nesse ambiente. Agradecemos a Jesus por todos os seus exemplos, por todos os ensinamentos que ele nos deixou, e que essa noite nós possamos, junto dele e junto do nosso querido amigo o Carlos, que estará fazendo a exposição, que nós possamos extrair da mensagem do Carlos todos os ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus, pois é o seu evangelho que nos dá o direcionamento para que nós possamos cada vez mais subir e evoluir em espírito. E assim, agradecemos o Mestre querido e pedimos a Ele que nos mostre o caminho e nos leve até a presença do nosso Pai Maior, do nosso Criador, do nosso Deus. Deus de misericórdia e bondade, que nos auxilia, que nos envolve, que nos abraça nesse instante, dando a nós a força e a energia necessária para seguirmos, mesmo diante da tempestade, mesmo diante dos conflitos, que nós tenhamos forças para poder seguir e alcançar cada vez mais a luz trazida pelo nosso Pai. E assim, agradecemos a Deus e a Jesus e iniciamos as atividades dessa noite com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de tudo e qualquer mal. Pois esse é o vosso reino, o poder e a glória por eternidade. Assim seja, graças a Deus. E assim,
Convido todos agora para cantarmos juntos a prece dos aprendizes. Ok, Zé? A gente tem tema hoje? Legal, agora eu estou conseguindo ouvir tudo, tá? Eu acho que o Carlão também. Acho que deu certo aí a manobra que você fez aí. Legal. Sim, vou começar lendo eu, depois tem o da Luciana e o da Regina. Ok, vamos lá então. A finalidade da vida é a glorificação de Deus nas almas. Sinto que a vida só faz sentido se a busca por tudo aquilo que realmente importa for encontrada. E hoje sinto que o fortalecimento do elo que nos une a Deus é a síntese desse ideal. Através da descoberta de novos níveis de consciência conquistados no convívio com o próximo, as dificuldades, as alegrias, as conquistas, as derrotas e demais experiências adquiridas fortalecem cada vez mais esses laços e nos impulsionam a novas provas e meios que me ensinarão pelo amor ou pela dor qual a finalidade da vida. Tema 36. Não estacionar no bem, nem progredir no mal. Busco no meu dia a dia colocar em prática tudo o que aprendo na Escola de Aprendizes do Evangelho. Para não estacionar no bem, faço diariamente minhas orações, inclusive das 22 horas. Faço o Evangelho no Lar semanalmente, faço minha reforma íntima buscando melhorar e progredir, estou sempre aprendendo, procuro ser útil e prestativa. E para não progredir no mal, luto contra os meus defeitos, me mantendo vigilante, a fim de que aos poucos eu possa eliminá-los completamente. Tema 36. Não estacionar no bem nem progredir no mal. Esse tema me lembrou uma das mensagens de Emmanuel, em que ele nos pede que reflitamos sobre a omissão, no caso de quando não se pratica o mal, mas também se deixa de fazer o bem. Durante muitos anos da minha vida, acreditava que não me manifestar, não opinar, era o melhor a fazer diante das situações.
Acreditava que diante de uma situação ruim, era o melhor a fazer, para não piorar as coisas, e no caso de uma situação boa, acreditava que outras pessoas seriam melhores para falar do que eu. Afinal, quem era eu para dizer alguma coisa? Muitas vezes, quando era criança, minha irmã e eu ouvíamos isso em casa. Ainda hoje tenho dificuldades em expressar minha opinião. Preciso estar confiante, conhecer a pessoa, me sentir à vontade e geralmente em intimidade, com poucos amigos para me manifestar. Entendo que devo ter deixado de piorar muitas situações, mas por outro lado, será que não poderia pelo menos uma vez ter ajudado alguém? Então, não estacionar no bem e nem progredir no mal significa nesse momento para mim buscar o equilíbrio nas minhas ações e tentar me dar mais chances para praticar o bem. Ok, legal. Muito obrigado a todos, tá? Que leram o tema, sempre muito importante. E por falar em tema, eu acredito que vocês já devem ter percebido que eu mandei o tema aí hoje, né? Mais um tema, o tema 37, né? Deixa eu ler rapidinho para vocês aqui, ó. Tema 37, mandei agora há pouco, viu, gente? Deixa eu ver quem já está no Facebook com a gente aqui também. Quem ainda não tinha falado boa noite, né? A Lilian, boa noite, Lilian. A Meire, boa noite, Meire. Adriana. A Lourdes, oi, Lourdes. Mauro. Legal, são esses, ok? Perfeito, gente. Então, olha, tema 37, tá? Como entendo a fraternidade dos discípulos de Jesus, ok? Então, a gente já teve algumas aulas, né, sobre fraternidade, sobre FDJ. Aqueles que tiverem dificuldade para poder fazer esse tema, por gentileza, passa aí um áudio para mim e a gente junto, a gente pode tirar as possíveis dúvidas aí que possam ocorrer, tá bom? Talvez algumas pessoas não compareceram às aulas, né, que a gente fez a respeito de FDJ, né? Então, se tiver alguma dúvida, é só falar com a gente, tá bom? Dá um toque aí que a gente tenta ajudar na medida do possível, ok? Uma pesquisa na internet também é válida, tá? Vocês entrarem no YouTube, entrarem no Google e digitar lá FDJ, né? Então, vai falar um pouquinho a respeito. Tem vídeos também da Aliança dizendo, digamos assim, em detalhes, o que seria o FDJ, tá bom? Então, vale a pena fazer isso também, se vocês quiserem, tá bom? Uma coisa que me ocorreu, gente, é bem interessante, né? Principalmente para vocês agora, que estão, assim, já quase que terminando a escola, né? A gente já está quase finalizando, falta aí 6, 7 aulas, e de repente a gente se sente com dificuldade para poder contribuir, né, fazer alguma coisa nessa época de pandemia. E quando eu falei aqui, né, é como se a gente estivesse fazendo um evangelho no lar hoje, porque a gente convida as equipes espirituais para estarem com a gente aqui na nossa casa. Por que não fazer, de repente, um evangelho no lar via WhatsApp, né? O Jalmar, ele tem optado por essa alternativa também, com o grupo falando de depressão, né? Que tem toda sexta-feira. Então, eu acho que a reunião tem sido feita pelo WhatsApp, né? Então, quando você faz uma chamada de vídeo, você pode aí convidar várias pessoas para participarem dessa chamada e dá para fazer naturalmente um evangelho no lar dessa maneira, tá bom? Então, foi uma ideia que surgiu aí e eu vou tentar colocar em prática também, aí começando com aquelas pessoas mais próximas, né? E ver realmente como é que a coisa pode fluir, como a coisa pode dar certo. O importante é que a gente realmente possa estar cada vez mais aí disposto, né, a servir e ajudar as pessoas a ter o conforto necessário, principalmente nesse momento tão difícil, certo? Deixa eu ver se tem mais algum recado que eu gostaria de dar. Se eu tinha alguma coisa para comentar aqui, mas eu acho que vai ficar. Depois, qualquer coisa, se eu lembrar, eu falo no final. Tá certo, gente? Bom, eu vou convidar nesse momento, né,
o nosso amigo, o Carlos Chagas, para poder abrir o microfone dele. Carlão, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos. Grande alegria ter você aqui com a gente, obrigado mesmo por aceitar o nosso convite, para estar aqui. A gente que esteve com você várias vezes fisicamente lá, né? Hoje a gente está aqui num formato diferente, mas com certeza a mensagem vai ser das melhores possíveis, como sempre foi, né? A gente agradece muito, viu? Eu que agradeço o convite, né? E é um prazer estar mais uma vez, né, com essa turma. Já faz um tempinho, né, que a gente não pode se encontrar aí devido a tudo que tem acontecido, né? Mas eu costumo pensar que nesses momentos a gente aprende muito, a gente cresce muito e a gente vai tentando utilizar essas situações que estão aí, a gente não tem muito o que fazer, para ver se a gente consegue aprender alguma coisa, né? Porque tudo que é colocado é porque teria que estar, né? Não tem como a gente fugir. Então, aquilo que está aí é porque é o melhor que poderia acontecer. Não vamos dizer que Deus fez isso para castigar a gente sabe que não é essa a ideia. Mas se isso aconteceu, é importante que a gente utilize tudo isso para que a gente possa crescer um pouquinho, né? Para que a gente possa, de repente, até fazer uma autoanálise. Como que eu estou me saindo nessa situação? Será que eu estou sendo resignado? Será que eu estou tentando aprender alguma coisa? Será que eu consigo sair um pouquinho maior do que quando tudo isso começou? Né? Então, eu penso que isso tudo vai fortalecer para que a gente possa sair dessa situação melhores do que quando a gente entrou. Né? E procurar sair, nos fortalecer da melhor forma possível. E até porque, eu estava comentando com o Dirceu antes de começar, é mais uma forma, né, que nós estamos tendo hoje de fazer as aulas, né? De repente a gente até gosta da ideia e pode fazer mais aulas assim, né, no final da pandemia, e a gente tem a oportunidade de alunos, né, nós como alunos, eu quero dizer, de conhecer outros palestrantes de outros lugares, nós que costumamos fazer as preleções, podemos fazer em outras situações. Então, isso tudo eu penso que vai ser interessante para a doutrina e para o nosso crescimento também, né? Eu estou, ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês, eu tenho uma tela aqui do lado, eu estou acompanhando pelo Facebook, tá? Então, se alguma pergunta, a gente pode tentar conversar por aqui, tá? Isso que eu ia alinhar com você, mas como você já está aí conectado e está com o Facebook do lado, então o pessoal, provavelmente, eles vão estar fazendo perguntas e aí você já consegue, então, gerenciar por aí também. Tá bom, Carlão? A gente sabe que tem um atrasozinho, mas dá para a gente ir conversando tranquilo. Tá bom, eu entrego para você agora, o horário é o mesmo, tá, gente? Aí você fica à vontade para finalizar aí lá pelas 9h25, só para a gente fazer o encerramento mesmo, tá bom? Beleza, tranquilo, então. Valeu, Carlão, obrigado. Tá, a gente está terminando já, né, a Escola de Aprendizes, e essa é a aula 109, e daqui mais um tempinho a gente já vai acabar essa aula e vai ser interessante que a gente vai poder continuar a nossa trajetória. Então, como a gente está nesse momento hoje dessa aula 109, e é uma aula muito gostosa, é uma aula onde a gente vai poder conversar bastante, né? Se fosse uma aula presencial, a gente ia fazer até uma roda, ia todo mundo poder conversar e expor as suas opiniões, né? Teve até uma moça aí que falou no início que antes ela tinha medo, né, de colocar as opiniões, de se posicionar, de se manifestar, e eu vou te contar uma coisa, eu não lembro quem foi que disse isso, mas eu vou dizer para você que eu acho que foi a Regina, se eu não me engano. Eu também tinha e tenho, às vezes, nós temos muito, muito medo, às vezes, de colocar a nossa opinião, de nos manifestar. Mas, numa aula como essa, onde todos são amigos, onde todos têm uma mesma sintonia, eu penso que é importante, sim, a gente se posicionar, se manifestar e a gente colocar aquilo que a gente pensa a respeito, né, de tudo aquilo que vai ser falado. Ok? Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui o primeiro dos nossos slides, só para a gente poder ter uma ideia e começar a ver alguma coisinha. Está todo mundo vendo isso aí? Ou seja, qual que é a função das escolas de aprendizes do Evangelho? Né? Para que serve uma escola de aprendizes do Evangelho? Primeira coisa,
preparação de verdadeiros cristãos. E a pergunta que se faz, a princípio, para que a gente possa refletir um pouquinho, o que é ser um verdadeiro cristão? E a partir daí, quem quiser dar suas ideias, pode dar sim, tá? O que é ser um verdadeiro cristão? Quando a gente vai, por exemplo, buscar a definição que existe do termo cristão, quem é considerado cristão? Cristão é aquela pessoa, aos olhos da igreja, do Vaticano, tá? que acredita que Jesus é Deus e que Jesus é o seu único Salvador. Tá? Então, esse é um pensamento que vem lá do cristianismo. Aqui na doutrina espírita, a gente acredita em algo um pouquinho diferente. Né? Então, se eu perguntasse para você o que é um verdadeiro cristão, talvez você me respondesse, eu estou virando de lado aqui só para poder acessar outra tela. O que eu poderia dizer? O que é um verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão é aquele que procura vivenciar os ensinamentos de Jesus. Tá? Vivenciar os ensinamentos de Jesus. E a pergunta que eu agora faço para mim, e gostaria que a gente pudesse replicar essa pergunta em cada um de nós: será que eu estou vivenciando os ensinamentos de Jesus? Será que eu estou colocando em prática aquilo que eu estou aprendendo? Né? Será que tudo aquilo que foi colocado para a gente através da doutrina espírita, eu estou conseguindo vivenciar através do Evangelho de Jesus, através de tudo aquilo que a gente aprendeu? Afinal de contas, você poderia me dizer, mas o que são os ensinamentos de Jesus? E eu vou te dizer, olha, amor. Então, o que Jesus coloca para a gente? A gente tem que amar as pessoas de maneira desinteressada, de maneira pura, de maneira simples. E se eu não consigo fazer isso ainda de maneira integral, falar, puxa vida, eu não amo de verdade, talvez eu possa agir como se amasse. Deixa eu explicar antes que você fique bravo comigo. É claro que, de repente, eu não amo aquela pessoa que me fez alguma coisa de ruim. De repente, eu não amo um estranho como eu amo um filho, como eu amo a esposa, como eu amo, no caso das meninas, o marido e tudo mais. Mas mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa com a qual eu tenha grandes diferenças, o fato de eu respeitar aquela pessoa já é uma atitude de amor. Né? Então, quando a gente coloca assim, que eu teria que vivenciar, de ser um verdadeiro cristão. Então, o verdadeiro cristão é aquele, vamos definir agora, aquele que está se esforçando, né? Porque todos nós poucos ainda conseguimos atingir isso que a gente está colocando aqui, né? Esse amor que Jesus propõe. Mas vamos colocar que o verdadeiro cristão, a princípio, então, é aquele hoje que está se esforçando para caminhar nessa trilha que Jesus propõe para todos nós. Ok? Quando a gente volta aqui, nesse slide, o que a gente vai ter? Reforma íntima, ou seja, a função das escolas de aprendizes do Evangelho, além de preparar um verdadeiro cristão, é fazer com que a gente busque a nossa reforma íntima. E o que é reforma íntima? É troca de hábitos, diminuição das influências do meio e que nós possamos aprender a controlar as nossas paixões. Vamos lá, reforma íntima, troca de hábitos, diminuição das influências do meio e diminuir a influência que tem as paixões na nossa vida. Puxa vida, né? Troca de hábitos. É fácil a gente trocar hábito? Será que é fácil a gente sair da nossa zona de conforto e mudar os nossos hábitos? Como que a gente tem trabalhado nisso? Então, o primeiro ponto para eu mudar os meus hábitos. O primeiro ponto seria eu querer mudar os meus hábitos. Tem um filósofo chamado Aristóteles, podem ficar tranquilo que a gente não vai começar a filosofar demais, não, tá? Mas tem um filósofo chamado Aristóteles que diz: a virtude é um hábito. E você
que tem boa memória vai se lembrar que até pouco tempo atrás era muito comum a gente jogar, por exemplo, lixo na rua, era muito comum fumar em ambientes públicos, né? A pessoa ia a um restaurante, acendia um cigarro e fumava ali com tranquilidade, e se alguém tivesse incomodado, ele se mudava, né? Ele saía dali. O que aconteceu? Esses hábitos foram mudando com o tempo. A sociedade evoluiu e esses hábitos foram mudando. No início era muito complicada essa mudança e muita gente ficava bravo porque falava, não, mas que isso? Eu sempre fiz isso, por que eu deveria fazer diferente agora? Eu sempre vivi assim, eu fiz isso até aqui, por que agora eu vou fazer diferente? E aí, com o tempo, aquelas coisas foram se transformando em hábitos mesmo, e aí a gente agora faz isso com naturalidade. E com relação aos meus hábitos, será que, primeiro, será que eu estou conseguindo mudar os meus hábitos? Aí você vai perguntar, mas que hábito? Eu falo, vem cá, eu tenho que ter um negócio chamado autocrítica. Será que eu estou conseguindo ter uma autocrítica para entender que eu tenho hábitos muitas vezes errados e eu preciso de modificar esses hábitos? Muitas vezes as pessoas me dizem que eu tenho determinados costumes ou que eu faço algumas coisas que não são muito legais. E geralmente quando alguém fala isso para mim, a gente agradece as pessoas, né? Quando a pessoa faz uma crítica para a gente, é claro que a gente agradece, fala, puxa, obrigado, eu não tinha notado, foi muito legal você ter falado isso para mim, agora eu vou melhorar, eu vou mudar as minhas ideias, né? É isso que a gente faz quando a gente recebe uma crítica, geralmente, não é? Não é, né? Claro que não é. A gente fica bravo com a pessoa e leva, muitas vezes, aquilo para o lado pessoal. Então, tem duas maneiras de eu entender que eu tenho hábitos errados. Primeiro, e a mais importante delas, é a autocrítica. Então, quando eu utilizo essa autocrítica, eu mesmo começo a enxergar tudo isso. Mas tem coisas que estão tão arraigadas em mim, tão arraigadas que eu não consigo enxergar. Para mim, aquilo ali é muito natural. É muito natural. É só a gente fazer uma experiência. Você já deve ter trazido alguém de fora para visitar a nossa cidade. Quando chega alguém de fora, você já reparou que ele vê coisas que a gente nunca tinha visto? Você leva um cara para passear na cidade, de repente passa por uma avenida e ele fala, mas aqui tem muito buraco, ou aqui tá bonito, ou ali tá assim, ou ali tá assado, e coisas que, como a gente passa todos os dias ali, a gente acaba não enxergando. E com os nossos hábitos são a mesma coisa, porque muitas vezes as pessoas estão falando, aliás, nós estamos fazendo aquilo e não estamos vendo que aquilo está errado. Ou que aquilo não é a melhor forma de fazer. Não? Nem sempre o conceito de certo e errado. Né? Mas às vezes não é a melhor maneira que a gente poderia fazer para aquela ocasião. Então, quando alguém me faz uma crítica, primeiro ponto, antes de eu sair xingando aquela pessoa, não seria interessante eu tentar fazer uma análise para ver se aquilo realmente não tem fundamento? Porque às vezes tem fundamento aquilo que aquela pessoa está dizendo. Eu falo, puxa, eu até não preciso dar o braço a torcer, mas eu posso ver que ali tem fundamento e a partir dali eu fazia as minhas mudanças. Então, mudar hábito é muito difícil. Mudar crença é mais fácil. Tá? Ou seja, é mais fácil mudar crença do que mudar hábito. Por que é mais fácil mudar crença do que mudar hábito? Porque, de repente, como eu não estou conseguindo fazer disso uma prática, eu passo a acreditar em outras coisas e beleza, então daqui para frente eu vou acreditar em outra coisa e está tudo certo. Né? E eu passo a ver, o Spinoza, eu já cito isso sempre porque eu acho muito legal isso, ele fala assim, o homem trabalha para justificar aquilo que ele pensa. Então sempre eu quero justificar aquilo que eu penso. E aí eu vou mantendo os meus hábitos errados, eu vou fazendo tudo da maneira que eu deveria fazer, até que eu tenha realmente alguma coisa que me dê lá um choque e eu possa fazer essa mudança. Então, a pergunta, já que a gente está terminando a escola de aprendizes, será que hoje eu estou melhor do que estava antes? Será que antes de começar a escola de aprendizes, eu era uma pessoa melhor ou eu estou do mesmo jeito? Será que eu consegui uma evolução nisso tudo aqui? Né? Então, são perguntas que a gente deveria fazer.
Eu estou dizendo que tá o volume, aí alguém está reclamando que o volume está baixo, né? Tem como melhorar isso ou não? Aumentou? Tá. A Adriana está dizendo para a gente que hábitos não são fáceis de se trocar, mesmo que você queira. Nem mesmo por você e nem os outros querem que você mude. Claro, né, Adriana? Às vezes mudar dá um trabalho danado, né? Então, a gente acaba com aquela síndrome de Gabriela, né? E, nossa, eu vim aqui, até aqui eu vim dessa forma, então eu vou continuar desse jeito e não vou mudar. E a gente começa a observar, faça uma autocrítica, né? E procure ver, por exemplo, a mesa, quantas coisas que a gente tem, às vezes, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não como isso, não como aquilo, e uma porção de outras coisas que às vezes a gente começa a falar, puxa vida, né? Será que eu não poderia melhorar nesses quesitos aí, tantos e tantos outros, né? Buscando ser alguém, muitas vezes com hábitos um pouco mais fáceis, né? Com condições um pouco melhores, né? Para que eu pudesse viver. Outra coisa que a gente falou ali na transparência diminuição das influências do meio. Deixa eu botar aqui um pouquinho para vocês verem também. Então, aqui, ó, diminuição das influências do meio. Puxa vida, como que o meio nos influencia? Se eu não morasse aqui em São José, talvez eu tivesse alguns hábitos diferentes. Se eu não tivesse nascido na família em que eu nasci, eu talvez tivesse outra forma de enxergar as coisas. Aliás, se eu não tivesse casado com a dona Elisângela, que tem uma paciência danada, talvez eu fosse uma pessoa diferente. Ou seja, se eu não tivesse frequentado aí e não fosse até o irmão Rodolfo, por quê? Porque nós somos frutos dos encontros que nós temos. Tá? Vamos lá de novo no Spinoza. E olha que bacana a gente citar filósofo, né? Porque eles vêm dizendo algumas coisas e mexendo com a nossa cabeça, e quando a gente vai confrontar muitas vezes o pensamento de alguns filósofos, não todos, mas alguns filósofos, a gente vai ver que está muito de acordo com aquilo que Jesus colocou para a gente. Então, nós somos frutos dos nossos encontros. Por exemplo, um dia você encontrou alguém, você encontrou algo que o fez ter interesse pela doutrina espírita. Tenta dar uma relembrada lá atrás. Como é que você veio parar aqui na doutrina espírita? Como é que você veio parar nessa escola de aprendizes? Não foi uma conversa que você teve com alguém? Mas lá na base. Não foi uma conversa que te trouxe a um centro espírita? Não foi um livro? Não foi um vídeo? Então não foram encontros que nós fomos tendo e que fizeram com que a gente chegasse até onde a gente chegou? Então, a influência que nós sofremos do meio onde nós estamos, ela é fantástica. E o que é o meio? São seus amigos, no ambiente de trabalho, na família, aquilo que você assiste na televisão, aquilo que você lê. Tudo isso são as influências do meio. E por que a gente está dizendo que a gente não pode ter, eu estou olhando para cima para poder olhar a tela lá, eu tenho que diminuir essas influências do meio? Porque as influências boas, na verdade, eu tenho que trazer para mim. Mas, na verdade, a gente sabe que existem influências que não são tão boas. E aí eu vou ter que ter essa tranquilidade, eu vou ter que ter essa sapiência para poder... Olha, isso é bom, isso não é. Isso é interessante para mim, isso não é interessante. E a gente poder filtrar aquilo que realmente é bom. Né? E nós sabemos que hoje, na nossa sociedade, quando você liga a TV, eu não sei se você já observou, mas você acorda de manhã e liga a TV. Quando você liga a TV, é notícia ruim, não é isso? Aí você fica contaminado por aquelas notícias ruins. Eu não estou dizendo para que você seja alienado, tá? Mas para a gente poder filtrar aquilo que a gente está vendo. Aí eu vejo uma porção de notícias ruins, eu saio muitas vezes contaminado com aquilo e contamino outras pessoas. Olha que o que eu vejo, está todo mundo ao meu lado aqui, mal-humorado. Então é importante a gente ter que filtrar isso. Eu tenho que me informar, mas eu não preciso ficar o dia inteiro me alimentando naquelas fontes de notícias pesadas. Olha, hoje morreu 1.500, morreu 1.200, que a gente sabe que isso é muito triste. São coisas muito tristes que estão acontecendo no nosso país e no mundo.
Então, eu tenho que saber, mas eu não preciso ficar vendo isso o dia todo, porque isso vai me influenciar negativamente, vai me causar uma porção de coisas ruins, né? Depressão e tristeza e tudo mais que a gente possa imaginar. Então, é importante que a gente saiba filtrar tudo aquilo que vem e trazer aquilo que é bom, sem aquela ingenuidade, aquele otimismo, muitas vezes, que beira, né, até a ingenuidade. Não é isso que eu estou dizendo, mas a gente saber filtrar e buscar aquelas influências que realmente sejam boas para a gente. Uma outra coisa que a gente tem que colocar aqui, deixa eu só achar aqui na nossa telinha, paixões aqui, ó, que a gente diminuir a influência que as paixões têm na nossa vida. E o que são as paixões? Senão aquilo que nos faz cometer uma série de desvarios, né? O que são essas paixões que a gente tem? Muitas vezes a gente, deixando se levar por essas paixões, a gente esquece um pouco o nosso lado racional. Né? E aí a gente pode ver a paixão, pode ser por uma pessoa, pode ser por um time de futebol, pode ser por um político, pode ser por uma ideia, e isso muitas vezes me cega e faz com que eu tome decisões que não tem muito a ver com o cristianismo, não tem muito a ver com aquilo que Jesus colocou. Por causa da paixão, muitas vezes, eu brigo com pessoas que pensam diferente de mim. Isso já aconteceu com a gente, não aconteceu? De repente, você pensa de um jeito, eu penso de outro, e a gente começa a brigar. Por quê? Porque a gente não está discutindo uma ideia, a gente está debatendo em cima de uma paixão. Isso não cabe para um cristão. Isso não cabe para aquele irmão que está fazendo uma escola de aprendizes e que já está buscando uma condição de um pouco mais de esclarecimento. Né? Ou seja, discussões religiosas inúteis. Vamos esquecer isso. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu discutir religião com quem não quer discutir não é interessante. Discutir política com quem não quer mudar de ideia ou tentando fazer com que a pessoa pense como eu. Bobagem. O que eu tenho que levar? Eu tenho que levar paz. Eu tenho que levar harmonia. Eu tenho que levar esclarecimento. E a pergunta que a gente vai tentar se fazer, será que quando eu chego no ambiente, eu estou levando o quê? Existe um ambiente e o Carlos chegou. Quando o Carlos chegou, o que ele trouxe com ele? Ele trouxe equilíbrio, ele trouxe paz, ele trouxe concórdia, ou ele é o cara que vai começar a polemizar, que vai começar a fazer discussões, que vai começar a discordar e desrespeitar as pessoas? Então, é importante que a gente possa refletir sobre tudo isso. Porque se eu estou aprendendo alguma coisa, eu só aprendi de verdade quando eu começo a fazer. Senão, está no campo teórico. Eu tenho um molequinho, um filho, caçulinha lá de 10 anos, e eu falo para ele, você tem que arrumar seu quarto. Como vocês devem ter também filhos em casa e sabem, né, do que a gente passa. Você tem que arrumar seu quarto. E ele fala, não, eu sei. Mas aí você entra no quarto, o quarto está bagunçado. Eu falo, então você não sabe. Porque se o seu quarto está bagunçado, é porque você não sabe. Você sabe a teoria, mas você não está colocando isso em prática. E talvez, na nossa vida, de um modo geral, a gente esteja fazendo, em algumas questões, fazendo isso também. Não estamos colocando em prática aquilo que a gente sabe. Então, uma escola de aprendizes, o que ela tem que fazer? Em que eu mude o meu comportamento. Não só que eu tenha teoria, mas que eu possa colocar isso em prática. Tranquilo até aí? Se alguém quiser falar alguma coisa, é só comentar aí no Face, ok? A gente está... Vamos tentar abrir um pouquinho a discussão, se vocês quiserem. Distrações, facilidades dificultam a batalha interior. Distrações, facilidades dificultam a batalha interior. Carlos, mas o que são essas distrações? Vamos lá. Você está com vontade, você pega hoje à noite, por exemplo, você fala assim, eu vou ler, fazer uma leitura bacana, eu vou ler um livro do André Luiz, um livro do Emmanuel, um livro
do Hermínio Miranda, ou fazer uma leitura legal, uma leitura do Evangelho. Só que a hora que você está ali lendo o Evangelho, eu não sei se isso já aconteceu com você, o celular faz aquele barulhinho de notificação. E aí a gente fica doido para ver a mensagem que chegou. É uma distração. Essa distração vai me desconcentrar. Eu paro para ler o livro, paro de ler o livro e vou lá, e muitas vezes é bobagem, né, que está chegando. Quantas e quantas distrações a gente tem? Quantas e quantas coisas tiram a gente do caminho que a gente deveria seguir? E fazem com que a gente se perca ao longo desse caminho e vá deixando aí para trás uma porção de coisas que a gente poderia fazer. Então é importante a gente ficar muito atento. O que tem me distraído? O que tem feito com que eu perca o foco que eu devo ter? O que tem feito que quando eu estou lendo, eu estou assistindo um bom filme, ou eu estou tentando ter uma conduta cristã, por que eu não estou conseguindo? Quais são as coisas que me distraem mais? Quais são as coisas que me fazem sair desse caminho? Então é importante que a gente possa, através daquela autocrítica que a gente falou aquela hora, a gente tentar mudar um pouquinho esse nosso pensamento, esse nosso foco, né? E sair um pouquinho dessas distrações. Não vamos deixar que elas tomem conta, né? Vamos ficar firme, para que nós sejamos os protagonistas, né? E não que a gente vá aí de acordo com a maré e deixando que a maré possa levando a gente, tá bom? Como a Adriana está dizendo, como ensinar ao outro se você não faz? Pois é, né, Adriana? Como que a gente pode ensinar alguma coisa que a gente não está fazendo? Na verdade, a gente não ensina, né? Eu acho que é por aí que a gente deve ir, né? A gente não ensina através do que a gente fala, a gente ensina através daquilo que a gente faz, né? Se você for olhar os conselhos, por exemplo, que os pais nos deram lá atrás e que a gente ouve de tantas pessoas, poxa, é aquilo que a gente faz que vai ensinar. Então não tem como eu querer ser um cristão de verdade com uma baita de uma teoria, né? E eu sempre digo aí, para quem me conhece já de algumas aulinhas, de preleções, se você quer saber se você realmente, se uma pessoa, se você quer saber se o Dirceu, ele é um cara bacana, se ele está seguindo aquilo que o Evangelho coloca, para quem que eu pergunto, Dirceu? Eu pergunto para você ou eu pergunto para outra pessoa? Se eu perguntar para ele, ele vai falar, não, tá bacana, eu estou seguindo, eu sou um baita do cristão. Então eu falo, pelo amor de Deus, não perguntem para minha esposa, não perguntem para os meus filhos, não perguntem para o cara que trabalha aqui do meu lado o dia inteiro, porque esse cara vai dizer, não aquilo que eu acho que eu sou, mas ele vai dizer aquilo que eu sou, pelo menos pela ótica dele. Né? Então, muitas vezes eu venho, faço um belíssimo de um discurso, mas eu não consigo botar em prática, né? A Cristiane está dizendo, a atenção é produto caro. A mídia, em geral, possui muitas táticas para ganhar nossa atenção. É isso, Cristiane. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que estar esperto para que a mídia não nos faça de joguetes, né? Porque é muito cara mesmo a atenção. Aliás, quem não gosta de receber atenção, muitas vezes, né? A gente gosta de receber atenção. Agora, você imagina, a atenção hoje para a mídia é dinheiro. E muitas vezes eu deixo que a minha atenção, o meu foco se percam. Por quê? Porque eu estou nas distrações. Então é importante a gente ter foco. Eu não consigo... Olha, eu fiz escola de aprendizes, vocês não contei para ninguém, é coisa nossa aqui, tá? Eu terminei minha escola de aprendizes em 1989, tá com 31 anos, se eu sou bom de conta. Eu era muito pequenininho na época. E fiz junto com o curso... o ensino fundamental, eu já fiz escola de aprendizes. Então, o que a gente observa de lá para cá? Muita gente continuou dentro desse caminho. Tá? Eu não estou dizendo que aqueles que continuaram estão salvos, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas muita gente perdeu essa atenção, perdeu esse foco. E ficou só aquilo. Então, não adianta eu só fazer escola de aprendizes e parar tudo. É o mesmo que eu fazer uma faculdade, de repente, e não exercer. Ah, legal, eu fiz processamento de dados há 20 anos.
trabalhou na área? Não, não trabalhei, então você não é nada. Hoje você não é mais nada. Então, a escola de aprendizes é bacana. Ela nos ensina muito, mas a gente tem que continuar. Por isso que o Evangelho, eu não sei se você já reparou, quando a gente vai ao centro, ele vai se repetindo durante os tempos. Não vai? Acaba, começa de novo. Acaba, começa de novo. Por quê? Porque às vezes a gente ouve ali uma coisa e daqui a pouquinho esqueceu. E isso acontece com a escola se a gente não sedimentar esse conhecimento. Se ele for somente algo que eu ouvi lá um dia, aquilo ali, a memória daqui a pouco já joga para lá porque não está usando. Então, é sedimentar tudo isso. É sedimentar essa base do Evangelho para que a gente possa realmente ter uma base firme, a casa construída na rocha. Né? Vamos lá. Quanto mais a consciência se desenvolve, mais fortes ficamos contra as influências exteriores, interiores e invisíveis. Quanto mais a consciência se desenvolve, mais fortes ficamos contra influências exteriores, interiores e invisíveis. Ou seja, o que é essa? Quanto mais essa consciência se desenvolve, o que é a consciência? A consciência somos nós, espíritos, né? Nós que estamos aqui conversando somos espíritos. Então, quanto mais a gente se desenvolve, mais forte a gente fica. Mas como assim? Simples explicar. Se você é alguém mais maduro, você já não é alvo, muitas vezes. Você não vai cair em muitos contos, sabe? Não cai mais no conto do vigário, não cai mais em uma porção de armadilhas que você caía antes. Né? Pode ver que na adolescência a gente comete uma porção de bobagens. Por quê? Porque ali naquele instante, nós ainda somos muito, muito imaturos. Né? Mesmo, às vezes, o espírito mais vivido, na adolescência ele já chega um pouco melhor. Mas quando nós somos um espírito ainda muito imaturo, que é a maioria de nós, né? Aqui num planeta de provas e expiações, e aí a gente passa pela adolescência, ali não acontece uma porção de coisas, muitas bobagens que a gente faz, e à medida que a gente vai evoluindo, nem sempre, né? Mas na maioria das vezes a gente adquire um pouco mais de consciência, de maturidade, e aí a gente consegue melhorar um pouquinho nesse aspecto. Então, o que é importante? À medida que a consciência se desenvolve, ela vai mudando e vai sendo menos vítima de influências interiores. O que são as influências interiores? São aquelas coisas que eu ainda, as minhas próprias imperfeições, aquilo que eu ainda tenho de errado, né? Entre aspas, mas aquilo que eu poderia melhorar. E as influências exteriores? Do meio que a gente citou, a TV, o rádio, o jornal, pessoas que vão nos rodear e muitas vezes vão nos dar ideias e influências que não são tão boas. E invisíveis, que são os nossos obsessores. Se a gente parar para pensar, nós sabemos que nós temos muitos irmãozinhos ao nosso lado. A gente acabou de fazer lá um curso de médios com a turma do Dirceu, a gente comentava um pouquinho antes da aula sobre isso, né? Falava um pouquinho do curso de médios. E quando a gente vivencia a questão da mediunidade, eu tenho a impressão que nessa turma deve ter já algumas pessoas que fazem o curso de médiums também, né? Que é uma turma que está no final. Então, a gente sabe da influência das entidades, dos obsessores. E quanto mais eu estiver suscetível, mais eu vou ter essa influência. Um espírito que quer me obsediar, se ele sente que eu sou alguém que estou titubeando, eu sou um alvo muito mais fácil do que se eu for um espírito que estou firme, que estou convicto dentro daquilo que eu quero fazer. Mas vamos voltar um pouquinho aqui numa questão que eu acho que a gente tem que dar uma atenção legal, que é a questão das influências interiores. Tá? Essas influências aqui, olha, interiores. Se você me perguntar das três, qual é a mais complicada, eu diria para você que é isso aqui, ó. As influências interiores que nós temos. Porque muitas vezes é aqui dentro da gente que mora o perigo. Tá? Através de coisas pensamentos que vêm já arraigados, né, na minha mente,
através de ideias que eu não consigo abrir mão, através de uma porção de coisas que eu venho trazendo. Então, por isso que fala reforma íntima, para que a gente possa mudar principalmente essas influências interiores. Quando eu mudo essas influências interiores, as outras passam a ser um pouco mais fáceis, um pouco mais tranquilas. Tranquilo por aí, gente? Tudo em paz? Vamos lá, então. Vamos continuar. Racionalidade deve falar mais alto do que as paixões. Puxa vida. O nosso irmãozinho lá, vamos falar de novo dele, né, do Spinoza. O que o Spinoza diz pra gente? Ele fala assim, que aquele homem que é mais evoluído um pouquinho, ele acaba sendo muito mais racional do que movido pelas paixões. Aquele homem que é mais evoluído, ele acaba sendo muito mais movido pelo racional do que pelas paixões. Antes da gente entrar nisso, deixa eu ver o que a Adriana está dizendo aqui. Os vícios podem ser considerados influências exteriores? Bom, é só a minha opinião, tá, Adriana? Os vícios são influências interiores, mas que também sofrem uma influência muito grande do exterior. Através de uma fraqueza interior, eu muitas vezes posso ser influenciado por ideias que vêm de fora e adquirir determinados vícios. Tá? Uma pessoa, por exemplo, que tem lá o vício da droga, por exemplo, através de uma fraqueza, de uma necessidade, de uma carência interior, ou até mesmo de uma curiosidade, essa pessoa, ela acabou sendo, muitas vezes, um alvo fácil para um amigo que a influenciou e fez com que ela, de repente, caísse nessa situação. Então, o vício, a raiz dele é interior. Por quê? Porque se eu estiver forte, convicto, ninguém vai me influenciar. E aí eu vou saber, né? E eu tenho que ter essa noção também do certo, né, e do errado. E muitas vezes a gente não tem essa ideia. Mas é claro que ele vem, sim, de uma influência interior. Ele é forte. Outra questão que a gente estava dizendo, então voltando, o Spinoza, vai eu lá com os filósofos, eu adoro falar de filósofo, vamos lá. O Spinoza, ele vai dizer para a gente o seguinte: o homem, quanto mais evoluído, mais a razão toma conta dele. Quanto menos evoluído, mais as paixões. Mas, Carlos, como assim? Simples. Vamos lá. Aquele homem das cavernas, o que ele fazia? Se ele não fosse com a tua cara, o cara lá de Neandertal, Homo erectus, ele dava uma marretada na tua cabeça e acabou. Por quê? Porque aquele ódio, aquela raiva fez com que ele tomasse aquela decisão e morreu o assunto. Tá? Ou seja, ele é influenciado pelas paixões. Quando você tem um homem um pouco mais evoluído, o que esse homem vai fazer? Ele vai analisar, ele vai ter a capacidade, através do racional, de falar assim, olha, eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou sofrer uma determinada consequência. Eu não sei você, mas entre nós aqui, em alguma ocasião, você teve vontade, às vezes, de dar uma marretada na cabeça de uma pessoa? Né? Bateu? Não bateu. Por que não bateu? Porque a razão falou mais alto. Então, a razão, ela tem a ver com autocontrole. Então, quanto mais racional, quanto mais eu utilizo a razão, eu vou tendo mais condições de utilizar o meu autocontrole. Por quê? Porque eu estou pensando na lei de causa e efeito. Ou seja, eu vou fazer isso, mas eu vou ter uma consequência em cima daquilo que eu estou fazendo. Então, eu tenho que agir de uma outra forma. Até que a gente vai chegar num ponto que vai dizer assim, olha, eu tenho que agir corretamente porque é a única maneira que eu tenho que fazer. Eu não estou mais pensando em punição, mas aí já é um outro estágio, é um outro momento. Tá? Então, é buscar um pouco mais essa racionalidade. Se a gente conseguir fazer isso... Eu tinha falado da comida, vamos lá então. Só para a gente entender e ficar mais fácil isso aí. Eu não gosto de verdura, não gosto de salada, numa situação hipotética, tá? Eu gosto, mas vamos supor que a gente não gostasse. Aí quando chega o médico, falar para você, olha, você tem que parar de comer gordura em excesso e tem que comer mais verdura. Porque senão você vai morrer o mês que vem.
que a gente faz? A gente para de comer gordura e passa a comer aquilo que o médico falou. Nem sempre, mas na maioria das vezes. O que eu fiz? Agora eu usei a razão, porque é uma questão de sobrevivência. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Antes que eu chegue nesse ponto, eu, usando a razão, eu falo, não, mesmo eu não gostando demais, gostando tanto disso, eu vou me alimentar disso. Por quê? Porque isso vai me fazer bem e vai fazer com que eu tenha uma vida com mais qualidade, uma vida mais saudável. Você entende como é que a gente muda isso? Então, a razão está fazendo com que eu faça alguma coisa buscando um objetivo. Aí eu começo a comer de forma saudável e alguns anos, algum tempo depois, eu estou gostando daquela comida. Ou seja, virou hábito. A virtude é um hábito, ou seja, eu adquiri aquele hábito. E não é assim que acontece com as outras coisas. Muitas vezes eu gosto com outros hábitos. Muitas vezes aquele hábito no início não é bacana para mim, mas à medida que eu vou fazendo aquilo, eu começo a encontrar prazer depois em fazer aquilo lá. Por isso que a gente tem que fazer um esforçozinho, usando muitas vezes a razão, para que a gente possa chegar num ponto de mais condições de vivência realmente do Evangelho de Jesus. Vamos lá. Pessoal, ó, tô vendo aqui, hein? Só a Adriana que tá falando. Adriana e Cristiane, hein? Quem quiser falar mais alguma coisa, vamos lá, para a gente poder ir conversando, ok? Bom, o que são as tentações? As tentações são testes para nos fortalecer e auxiliar também os nossos companheiros desencarnados. O que são as tentações? São testes para nos fortalecer e auxiliar também os nossos companheiros desencarnados. Puxa, tem hora que a gente acaba sendo submetido a uma porção de tentações, né? E eu poderia perguntar para você, se eu fosse um cara chato, mas o que é uma tentação? Porque você concorda que aquilo que pode ser uma tentação para mim, pode não ser uma tentação para o Dirceu. Muitas vezes o Dirceu, perante aquilo que para mim é algo terrível, para ele não é nada. Né? Por exemplo, se eu tenho uma tendência ao álcool, um copo de cerveja para mim é uma tentação. Para o Dirceu, que eu sei que não bebe, não é tentação. Para ele é algo tranquilo. E isso vai com relação a tudo aquilo que a gente possa imaginar. Então, elas estão espalhadas por aí, ou seja, as coisas da vida estão espalhadas, tudo está espalhado. Quem faz com que isso seja uma tentação sou eu. Sou eu que transformo isso em tentação, através da minha condição interior. À medida que eu vou melhorando essa minha condição interior, muitas coisas que são tentações para mim deixam de ser. Simples assim. Jesus, por exemplo, que é aquele espírito mais perfeito que nós temos notícia aqui na Terra, muitas coisas que para nós talvez sejam grandes tentações, para ele não era. Chico Xavier e outros espíritos, né, que passaram por esse planeta, para eles não era. Então, à medida que eu melhoro essa minha condição, eu vou tendo menos tentações. Não que elas diminuam, mas para mim, elas deixam de ser. E por que elas são testes para que a gente possa trabalhar a nossa evolução? Porque é claro que a gente vai cair em muitas tentações, e toda hora a gente está caindo em tentação. Mas é a nossa reflexão. Né? A gente tem que tentar refletir e falar, poxa, eu ainda estou caindo nesse tipo de tentação, isso ainda é uma tentação para mim? E às vezes a gente está parado e o pensamento vem, a ideia vem, ou seja, ela brota, ela vem mostrando quem eu sou. Fala, olha, esse pensamento ainda brota em mim. E aí a gente tem que ir rechaçando esse pensamento, a gente tem que ir mudando essa nossa forma de viver e de ser devagarinho. Né? Ou seja, por que existe tentação? Porque eu ainda tenho muitas fraquezas. À medida que eu me fortalecer, eu não vou ter mais tantas fraquezas. A Adriana disse que é muito interessante essa questão que a virtude é um hábito. Pois é, Adriana. Isso aí é o nosso amigo Aristóteles, né? Que antes de Jesus, já 300 anos antes de Jesus, já disse isso pra gente. Olha, se você acostumar a fazer uma coisa,
você vai se habituar, e aí isso vai virar uma virtude para você. Isso é muito bom, né? Quando a gente entende esse tipo de coisa, né? E as tentações, elas estão aí para isso. À medida que eu vou melhorando os meus hábitos, à medida que eu vou melhorando o meu nível de pensamento, as tentações vão diminuindo. E ali, na transparência, o que ele diz para a gente também? Que os nossos irmãozinhos, ela fortalece a gente e auxiliam também os nossos companheiros desencarnados. Poxa, mas por que ela auxilia os nossos companheiros desencarnados? Porque estão ao nosso lado o tempo todo. Então, se eles estão vendo o que a gente está fazendo. Então, se eles veem que eu sou alguém como eles, só que estou na carne e estou conseguindo vencer aquilo, ele fala, poxa, eu também vou conseguir. Né? Muitas vezes ele está tentando me obsediar, mas se ele está me obsediando e eu estou conseguindo sair daquela situação, ele fala, poxa, né? De uma certa forma, ele também está aprendendo com aquilo. Então, é importante que a gente possa refletir bastante com relação a essas coisas, sobre aquilo que a gente está fazendo. Volto a dizer, estamos terminando uma escola e isso tem que bater aqui dentro. Senão, eu vou pegar o diploma, né? O certificado e vou botar na parede e vou falar assim, ó, mais um curso. Né? Tem datilografia, tem isso, tem aquilo, e tem escola de aprendizes do Evangelho. Não, isso vai ter que fazer com que realmente eu seja uma pessoa diferente. Mas sem grandes traumas também. A gente tem que sentir. Essas mudanças, elas vêm brotando de dentro para fora. Tá? À medida que a gente vai se transformando, elas vão brotando de dentro para fora da gente. Tá? Os obsessores incentivam-nos a deixarmos a escola de aprendizes e buscarmos a porta larga. O que é a porta larga, né? É aquilo que é fácil. Porta larga, né? Então a gente pode entrar ali com tranquilidade. E há poucos dias, eu estava fazendo uma preleção e me ocorreu uma ideia, né? Para que eu possa entrar pela porta estreita, vamos supor que eu estivesse inchado. Mas inchado de quê? Eu tô inchado, inflado, o nome que a gente quiser dar. Eu estou inchado com orgulho, eu estou inchado com vaidade, eu estou inchado com arrogância, eu estou inchado com um apego exagerado a tudo aquilo que é material. E tudo isso está fazendo com que eu fique desse tamanho. Eu não consigo entrar na porta estreita. Eu só vou conseguir pela porta larga. À medida que eu jogar fora algumas dessas paixões, alguns desses defeitos, alguns desses vícios, eu vou ficando mais enxuto. E à medida que eu vou ficando mais enxuto de defeitos, de vícios, de paixões, eu começo a poder ter condição ou condições de passar pela porta estreita que Jesus dizia para a gente, olha, é muito fácil o caminho da porta larga. E quando a gente observa tudo aquilo que está ao nosso redor, quando a gente observa as distrações que foram colocadas lá atrás, puxa vida, né? É muito fácil eu passar por essa porta larga. Será que eu estou vivendo da maneira que eu deveria realmente viver? Será que aquilo que eu tenho como crença, aquilo que eu tenho como verdades, são realmente absolutos? Será que eu não poderia mudar um pouquinho a minha forma de viver, o meu jeito de fazer as coisas, o meu jeito de ser? Talvez isso fizesse com que eu me livrasse de uma porção de coisas. A gente tem hoje, para você ter uma ideia, algumas gerações convivendo. Por exemplo, tem a geração lá dos baby boomers, que são aqueles... só que isso a gente tem que ver assim, não só pela idade da pessoa, tá? É a idade, mas também a condição mental. Porque às vezes eu posso estar numa faixa etária, mas não pensar daquela maneira. Tá? Só para a gente não criar nenhum tipo de... Então, os baby boomers são aqueles que estão lá na faixa dos 70, tá? Aí depois a gente tem a geração X. O que é a geração X? Ela está exprimida entre os baby boomers e a geração Y.
O que é a geração Y? É o pessoal que está na faixa de 40, 50 anos. E o que foi colocado para as pessoas da geração Y? Que ela precisava morar numa casa bonita, que ela precisa uma casa legal no condomínio, que ela precisava ter um carro bacana, que ela precisava vestir roupa de marca. Então, isso foram valores que foram colocados lá atrás, nos anos 90, por aí. E lembra que a gente falou do meio? Então, o meio acabou influenciando muito. E aí, as pessoas dessa geração, né, que é a minha geração, o Dirceu é um pouquinho mais novo que eu, mas é o povo que está mais ou menos nessa faixa. Então, o que a gente acreditou? Numa porção de outras coisas. Quando vem hoje a garotada, que são os jovens que estão aí da geração Z, que é essa turma que está chegando hoje, esses espíritos já um pouco mais evoluídos, o que eles estão... Qual que é a ideia deles? Por exemplo, tem muitos que não querem nem ter carro. Ele fala, eu não vou ter carro, eu vou andar de Uber. Eu não vou ficar gastando uma fortuna para comprar uma casa. Eu vou alugar, que fica melhor para mim. Eu vou pegar esse dinheiro todo, eu vou viajar. Ou seja, ele já está pensando de uma outra maneira. Então, ele está mostrando para nós, muitas vezes, para as nossas gerações anteriores, que talvez você precise ter um pouco de segurança, mas não precisa ter demais, não precisa acumular demais. Ou seja, ele tem um fardo mais leve. Então, em vez de ele ficar acumulando uma porção de coisas, o que ele faz? Ele vai conhecer o mundo, vai viajar e vai ter outro tipo de pensamento, aproveitar mais ao lado da família. Então, a gente tem muito que aprender com as novas gerações, né? Porque são pessoas, são espíritos que já vão chegando aí com uma nova proposta. Então, se eu estou com muito apego, de repente, querendo ter uma porção de coisas, eu não tenho tempo, por exemplo, para ter essa conversa que nós estamos tendo aqui. Eu não tenho tempo para fazer uma escola, eu não tenho tempo para leitura, eu não tenho tempo para família. E eu começo, muitas vezes, a me perder dentro de coisas que eu não deveria me perder. Ou seja, é uma reflexão, não é? Eu não digo que é bom para você. É cada um que vai tentando refletir e ver aquilo que é bom, aquilo que vida que eu devo ter. Quando eu falo em qualidade de vida, o que é qualidade de vida? Então, para a gente poder refletir a respeito disso e pensar nessa porta estreita. Não significa pobreza, não significa andar maltrapilho, mas é a gente saber gerenciar a nossa vida para também não passar a vida inteira correndo atrás de coisas que não vão alterar em nada, né, a nossa vida. Quando a gente vai a um velório, acho que poucas vezes a gente vai comentar, olha, esse indivíduo que está aqui, na época que se ia em velório, hoje nem se vai mais, né? Mas, assim, esse indivíduo que está aqui, olha, ele foi um grande homem, ele formou uma grande fortuna. Poucas vezes se menciona isso. Geralmente se fala mais, olha, ele era um bom pai, um bom marido, um bom cristão. Então, eu acho que são esses valores que realmente vão prevalecer, que são os valores do espírito, né? E não os valores simplesmente que a gente vai passar uma vida lutando para jogar por aqui. Então, volto a dizer, ninguém tá dizendo que a gente tem que ter, andar aí maltrapilho. Não, mas é a gente fazer uma análise, uma reflexão sobre aquilo que pode realmente ser importante para a nossa vida. O José Brito, ele está dizendo que o curso de Filosofia Espírita está permitindo enxergar a vida pelo pensar de seres elevadíssimos que passaram pela Terra, nos fornecendo recursos espirituais e éticos muito antes dos ícones cristãos. Por outro lado, o curso de Aprendiz do Evangelho veio para cobrir essa história depois de Cristo. Sim, e são coisas que se complementam, né? A Escola de Aprendizes do Evangelho, ela tem muito de filosofia. O que é filosofia? É a busca pela sabedoria. Então, por exemplo, quando a gente pega a Escola de Aprendizes do Evangelho, e olha, eu vou fazer uma confidência para vocês. Eu faço aulas no curso de Filosofia Espírita e na Escola de Aprendizes do Evangelho. Às vezes, a Escola de Aprendizes do Evangelho é muito mais complicada do que a filosofia. Porque a Escola de Aprendizes do Evangelho, ela junta toda a filosofia e vai fazer com que a gente ponha isso em prática através dos ensinamentos de Jesus. Então, são coisas complementares e que vão fazer com que a gente possa realmente crescer. Por isso que é importante a gente pegar... Porque existe filosofia de tudo que é jeito. Né? Eu posso pegar, por exemplo, a filosofia do Nietzsche e de outros, mas que não seriam coisas, às vezes, muito interessantes por aquilo que o cristianismo e aquilo que a doutrina espírita coloca. Então, é importante a gente saber adequar e aprender a pensar. Então, o que é filosofia? O que escola de aprendizes quer que eu seja? Lembra que a gente falou? O ser humano com uma consciência um pouco mais elevada. E que saiba pensar e que não seja joguete de mídia, que não seja joguete
de pessoas mal intencionadas, que não seja joguete na mão daqueles que não querem, até de obsessores e coisas desse tipo. Mas para que eu seja um ser independente, um ser autônomo e que possa ter as minhas ideias, que eu possa refletir e buscar aquela vida que realmente é melhor para mim. Mas para mim como espírito, porque eu sou um espírito encarnado. Então, se eu pensar só nessa vidinha, só nesse segmento aqui, aí fica algo meio capenga. Então, é a gente pensar no ser, pensar nesse espírito que vai continuar. Então, eu preciso sim de subsistir aqui na Terra, de sobreviver aqui na Terra, mas eu tenho uma jornada longa para seguir, né? Eu não posso me perder, me distrair a ponto de jogar tudo aquilo, ou atrasar a minha evolução, para ficar correndo atrás de uma porção de vaidades, uma porção de tolices, de coisas que só vão me distrair, por enquanto. Vamos lá, vamos continuar. Os obsessores, acho que a gente já falou um pouquinho, né? Incentivam-nos a deixarmos a escola de aprendizes do Evangelho. Tá, esse aqui a gente já mencionou. Vamos trocar aqui. Ou seja, qual que é a ideia? Foco no ideal. E o que é o nosso ideal? É a busca pela reforma íntima. Né? Nós temos que buscar a nossa reforma íntima. Esse é o nosso ideal. Através de quê? Como que a gente pode fazer isso? Então, vamos lá. Primeiro, uma das dicas que a gente vai ter aqui, prece. E agora a gente vai entrando para um outro campo, né? Por que a prece é importante? Agora, no início, antes da gente começar, e a gente está indo aqui para o nosso finalzinho, para os nossos últimos minutos, o que o Dirceu fez? Ele fez uma prece. Quando a gente faz uma prece, a gente vai realmente ter aquela questão do religare, né? Ou seja, eu vou me ligar à espiritualidade. Eu vou deixar, através da prece, que os meus mentores possam me intuir. Eu vou ouvir essa voz que vem muitas vezes de dentro de mim, mas que é colocada pelos nossos mentores, pela espiritualidade. É onde muitas vezes eu mostro na essência aquilo que realmente eu sou. Eu boto para fora aquilo que realmente eu sou. Então, através da prece, que nós... Ou seja, não adianta a gente querer só ficar, muitas vezes, na teoria. A filosofia é muito bacana, né? Todos os ensinamentos da escola são fundamentais. Quando que a gente começa a botar isso em prática? No momento da prece. E eu vou contar uma coisa para você. A prece não é na hora de dormir só. A gente faz a prece na hora de dormir, faz a prece na hora que está tomando banho, a gente faz uma porção de lugares prece, mas a prece tem que ser uma forma de viver. Vamos tentar agir de acordo com... Se a nossa vida fosse uma prece, entendeu? Não dá para eu fazer uma prece linda a hora que eu vou deitar e acordar chutando um cachorro. Não dá para eu fazer uma prece linda a hora que eu vou deitar, a hora que eu levanto, e sair menosprezando as pessoas. Então, a prece é uma forma de viver. Vamos tentar gravar isso. A prece é uma maneira de eu viver, é uma maneira de eu tratar as pessoas, de eu conviver com as pessoas que estão ao meu lado. Eu penso que essa talvez seja a verdadeira prece. Uma outra questão que a gente vai ter aqui é o autopasse. Ele elimina fluidos densos que bloqueiam o fluxo de energias, causando mal-estar. Buscar sempre um local limpo, silencioso, né? Eu acho muito bacana fazer autopasse tomando banho, que já limpa o corpo e o espírito, né? O corpo e a alma. Então, é importante, nesse estágio que nós estamos na Escola de Aprendizes, todo mundo já sabe fazer o autopasse. Então, é bom que a gente não se esqueça, porque a gente sai para a rua e a gente volta para casa contaminado, não só pelo coronavírus, mas também por uma porção de fluidos aí que são mais densos, e muitas vezes a gente está muito preocupado em desinfetar o corpo, mas não está preocupado em limpar o espírito. Então, vamos nos higienizar de todas as formas possíveis, né? Para que a gente possa também tirar aqueles fluidos negativos, né? Que podem estar nos acompanhando ali. Uma outra questão que a gente pode colocar aqui é
leituras, mas leituras de coração aberto e focado. O que eu leio? Tá? Não adianta eu querer ler alguma coisa que está muito acima da minha capacidade intelectual. Se eu não tenho capacidade intelectual ainda para ler uma coisa muito complexa, não é o caso de quem está fazendo escola de aprendizes, que já tem uma capacidade legal. Então não adianta que eu não vou entender. Então eu tenho que ir lendo focado naquilo que eu estou lendo. Não adianta ler rápido um livro, eu tenho que ler aquele livro e absorver, nem que demore um ano para ler, para que a gente possa realmente, através da leitura edificante, fazendo com que essas coisas fiquem lá gravadas no nosso inconsciente, né, para que a gente possa aplicar tudo isso. E sempre lembrando, ó, dessa frasezinha que está aqui embaixo, olha, muito será pedido a quem muito foi dado. Aquele que recebeu muito, ele vai ter que dar mais, né? Eu até há poucos dias aí estava fazendo uma brincadeira aí com relação ao Neymar, né? Então, se eu for jogar bola, o Dirceu e o Neymar, e eu marcar um golzinho lá, tá tudo certo, porque ninguém esperava nada de mim. Agora, o Neymar, se ele marcar aquele mesmo golzinho que eu marquei, foi muito pouco para ele, porque eu esperava muito mais dele. Então, quando eu acabo uma escola de aprendizes, eu já tenho condições de dar um pouco mais. Então, é importante que eu possa dar um pouco mais do que eu oferecia antes. Como que eu vou dar esse um pouco mais? Eu vou poder fazer esse um pouquinho mais aqui, ó. Trabalhando com relação ao meu próximo. Aonde que a gente pode trabalhar junto ao próximo? Na casa espírita? Bacana, na casa espírita eu posso fazer muito em prol das pessoas que estão ao meu lado. E devo trabalhar na casa espírita, e o Dirceu e todos os dirigentes sabem a necessidade que nós temos de trabalhadores na casa espírita. Então, ali eu faço um trabalho pelo próximo. Mas eu também faço esse trabalho pelo próximo em todos os lugares onde eu estou. No meu trabalho, na minha família. Muitas vezes eu estou preocupadíssimo em ajudar os velhinhos do asilo, mas eu tenho uma tia que está lá jogada e ninguém faz nada pela tia. Por quê? Porque eu não quero me comprometer com aquilo. Então, é muito bacana e eu devo, sempre que possível, visitar os asilos. Mas sempre lembrando que esse comprometimento do cristão ele começa dentro da família, começa na vizinhança e assim vai. Né? A gente poder ser participativo nos ambientes onde a gente estiver. Né? E não simplesmente aquela alguma coisinha que a gente faz domingo à tarde, que é muito legal e que deve ser feito. Tá? Não estou dizendo que aquilo não é importante, mas aquilo, às vezes, é algo que não tem muito o nosso comprometimento. Mas a gente procurar mesmo fazer essa diferença, ajudando ao próximo onde a gente estiver. E não só quando nos é conveniente, né? Evangelho no lar, que é bom para encarnados e desencarnados, e eu penso que nessa altura do campeonato, todo mundo já deve fazer Evangelho no lar, né? E a nossa escola de aprendizes, né? Que a gente deve procurar concluir, a gente já está terminando ela, e fazer com que ela realmente valha a pena. Talvez a gente tenha que der vontade, vamos fazer mais uma, e eu vou dizer uma coisa, se você é alguém que tem vontade de expor, né, de passar aquilo que você aprendeu na escola de aprendizes, vai lá, faz um curso de expositor, né? A única diferença entre você e aqueles que estão expondo aqui, como eu, é a cara de pau. Pode ficar tranquilo, tá? Não tem diferença nenhuma. É que a gente tem cara de pau. Mas a ideia é que a gente possa sair, levar aquilo que a gente aprendeu. Tá? Porque às vezes a gente vai falando, e de tanto falar a gente começa a fazer também. Né? Então, é importante que a gente possa realmente colocar tudo isso em prática, né? A escola, se for preciso fazer de novo, e tentar difundir a doutrina espírita muito mais com atitudes do que com palavras. Para fechar aqui, o Celso Paulo está dizendo, né, obrigado pelos esclarecimentos e que Jesus continue abençoando a todos nós. Realmente a gente pede que Jesus continue abençoando e eu espero em breve, né, assim que as coisas estiverem livres aí, talvez a gente não consiga mais, porque essa turma já está no finalzinho, mas a gente vai se encontrar em outras oportunidades aí. E meu muito obrigado pela atenção de todos vocês aí, tá bom?
Obrigado. Carlão. E até a próxima. Obrigado mesmo, Carlão. Ó, realmente é muito bacana quando você vem aqui ficar esse período com a gente. Eu acho que você trouxe conceitos aqui muito interessantes, realmente que vai fazer a gente refletir muito. Obrigado mesmo, né? Acho que você vem com essa visão meio filosófica, né, que você tem, trazendo o Spinoza e outros autores. Eu acho que fez uma relação muito bacana mesmo para a gente poder refletir bastante, muitos conceitos. Obrigado mesmo, tá? Ficou uma pergunta da Adriana que eu vou pedir para você responder ela rapidinho, pode ser? Pode ser, pode ser. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Só porque eu não vou poder saber responder ela para ela, então eu peço que você responda. Ó, a Adriana perguntou, a hiperatividade é uma distração? Quando você falou de distração, né? Tá, a hiperatividade, se a hiperatividade é uma distração, Isso. você está falando daquela hiperatividade de criança, você está falando da nossa hiperatividade, não é isso? Da gente querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É isso, né, Adriano? Eu creio que sim. Tá, é uma questão da gente... É claro que, em muitas ocasiões, pode ser que isso tenha um fundo emocional. Então, se a gente viu que isso não está legal, e eu consegui detectar que eu estou hiperativo, é importante, então, eu poder focar. A gente ter foco. Ou seja, Adriana, você já respondeu. Autocrítica. Se eu notei que isso... porque, às vezes, eu faço muitas coisas e acabo não fazendo nenhuma delas de forma profunda. Então, é importante que a gente tenha foco. E tudo que eu começar a fazer, e tenha começo, meio e fim. Né? Senão, eu quero fazer muitas coisas e não termino nenhuma delas. Né? Então, é focar e procurar ser eficaz naquilo que a gente está procurando fazer. Espero ter respondido. Legal, Carlão. Obrigado mesmo, tá? Eu peço só para você ficar um minutinho só para a gente encerrar, para a gente já bater mais um papo depois, tá bom? Ok. Então, a gente agradece a todos e a gente vai para o encerramento. Eu só queria dar um recadinho antes, pessoal, agradecendo aquelas pessoas que estão doando para a gente, né? As cestas básicas lá do Genk, ok? O Renato e a Marlene estão puxando um trabalho muito bacana lá, né? Então, agradecer as doações que a gente está recebendo e aqueles que puderem, continuem doando aí, que com certeza o alimento vai chegar, né, para aqueles que realmente estão precisando, tá bom? Zé Ricardo, você faz o encerramento para nós? Aí, Carlão, você falou de oração, ó. Tá vendo? Sobrou para mim aqui, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos agradecendo, então, a toda a espiritualidade por mais essa oportunidade que nos foi dada de refletir um pouquinho através dos ensinamentos de Jesus, através de todos os ensinamentos que nos chegam através dos filósofos, do nosso querido mestre, do codificador da doutrina espírita, dos espíritos que sempre vêm complementando ainda mais a obra de Kardec. Nós sabemos que tudo aquilo que nos foi colocado nessa noite como proposta dessa aula são ferramentas que irão nos engrandecer e que irão fazer com que nós tenhamos muito mais condições de termos uma conduta condizente com aquela de cristão. Nós vibramos por todos os lugares, por todas as pessoas que passam por dificuldades, por todos aqueles irmãozinhos que estão, nesse instante, passando por enfermidades, por dificuldades também financeiras, no momento de uma crise tão grande no nosso país e no mundo. E pedimos que a espiritualidade possa fortalecer a todos e a todos nós. E nós todos nos juntamos nesse instante para levarmos o nosso amor, a nossa paz e pedir que a espiritualidade possa continuar sempre junto a essa turma, junto a essa casa espírita do irmão Rodolfo, para que essa turma, nessa casa e em outras casas que também existem, possam sempre continuar levando o amor ao próximo, o esclarecimento e a paz em todos os lugares onde estiverem. Dessa maneira,
Nós agradecemos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade e pedimos permissão para encerrarmos essa nossa aulinha desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.